a mais uma live da Agência de Divulgação Científica e Comunicação, a GDC, do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. E hoje quem vai conversar conosco sobre o tema imunologia é o professor José Maurício Sforcin, do Departamento de Ciências Químicas e Biológicas aqui do IBB. Ele fará primeiramente uma explanação sobre esse tema e depois vocês podem encaminhar suas perguntas via o nosso chat do YouTube. O professor Maurício é biólogo e atua em pesquisas na área de imunologia, com ênfase em imunologia aplicada, investigando a ação de produtos naturais. Maurício, em nome da Agência de Divulgação Científica e Comunicação, e em nome da diretoria do Instituto de Biociências, eu agradeço imensamente a sua participação e, por favor, fique à vontade para fazer sua explanação. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite do Instituto de Biociências para participar, dessa atividade, que é a transmissão do conhecimento que é gerado aqui, chamando profissionais para falar um pouquinho, de sua especialidade nesse momento que a gente está atravessando, e parabenizar o Instituto de Biociências também pelas iniciativas, que estão sendo realizadas para colaborar com a sociedade aí nesse momento, Gostaria de enfatizar que eu não sou médico, não sou virologista, então não gostaria de ter que responder perguntas médicas, ou sobre a infecção pelo coronavírus. Eu não estudo infecções, mas eu sou professor de imunologia e trabalho com imunomodulação sobre produtos naturais. Quando eu pensei nessa apresentação, eu vejo que é interessante falar de coisas que assim os leigos consigam entender. Porque muitas pessoas têm me perguntado, por exemplo, o que é imunidade, o que é sistema imune, resposta imune, um indivíduo imunossuprimido. Então, eu gostaria de tentar esclarecer um pouco, com fundamento científico, as informações que as pessoas buscam nesse momento. Então, vou passar para a apresentação agora. Deu tudo certo? A apresentação está no ar? Está perfeito, Maurício. Bom, então eu pensei em conversar um pouco com vocês sobre e a nossa imunidade. O que é isso? Por que a gente precisa de um sistema imunológico? Quando a gente pensa em imunidade, acho que a primeira coisa que as pessoas pensam é em infecções. Então, a gente sabe que tem vários agentes capazes de causar infecção, como bactérias, como os vírus, os fungos, os parasitas. Então, nós temos capacidade de desenvolver uma resposta imune anti-infecciosa, antiparasitária. E a gente lembra sempre, quando fala de imunidade, de antígenos, como se fossem só esses, E acho que uma coisa também que as pessoas se lembram quando nós falamos de imunidade é sobre os anticorpos. Bom, embora nós tenhamos vários agentes infecciosos que são chamados de antígenos, esse conceito se amplia um pouco, porque nós temos outros elementos capazes também de estimular a nossa resposta imune. Então, como exemplo, aqui à esquerda, nós temos o veneno de abelha, pólen das plantas, frutos do mar, como exemplo de antígenos que não são infecciosos, mas que causam alergia. São chamados de alérgenos, e nós sabemos que eles induzem uma resposta imune. Substâncias químicas também. Aqui, à direita, nós vemos um transplante. Então, quando nós fazemos um transplante, precisa haver uma maneira de observar, antes que haja a realização do transplante, a compatibilidade entre quem vai doar e quem vai receber. E muitas vezes nós sabemos que já houve rejeição de transplantes. Por quê? Porque não havia compatibilidade. O órgão transplantado funcionou como uma fonte de antígenos ali para quem recebeu esse órgão. Então, assim, existe uma resposta imune contra transplantes? Pode existir, se isso não for devidamente estabelecido e realizado. Aqui abaixo também, eu estou mostrando uma foto que fala de tumores, uma célula alterada
que vem a desenvolver um tumor, ela pode expressar antígenos tumorais? Sim. Existe resposta imune contra o tumor? Existe. Quem é que vai ganhar? Isso tudo depende, né? Biologicamente, a gente sabe que tudo depende das condições. Por exemplo, qual é o tipo de tumor? Como é que está a imunidade do indivíduo nesse momento? Quando é detectado esse tumor? Então, o tumor tenta escapar dos nossos mecanismos de defesa. E o nosso sistema imunológico tenta reconhecer e atacar. E aqui à esquerda também estou mostrando um exemplo de doenças autoimunes, quando algum componente próprio evoca uma resposta imune. Então, a gente chama de autoantígeno, né? Seria a resposta imunológica de um indivíduo contra estruturas, né, do próprio organismo. Então, vejam, uma série de coisas, infecciosas ou não, podem ativar os nossos mecanismos de defesa. Tá. No nosso departamento, as pessoas que trabalharam aqui ou que ainda trabalham, escolheram várias linhas de pesquisa para trabalhar. Então, assim, alguns docentes trabalharam, né, com resposta imune a fungos, principalmente em relação à paracoccidioidomicose. Uma outra docente trabalhou com imunologia da reprodução, com essa relação materno-fetal, com pré-eclâmpsia, etc. Uma outra docente trabalhou com resposta autoimune. Então, assim, como é que é a resposta imunológica quando você induz, por exemplo, uma doença autoimune em camundongos? Um outro docente trabalhou com resposta imune a tumores, avaliando, né, a imunidade antitumoral. E eu trabalho avaliando o efeito de produtos naturais que podem modular nossa imunidade, mas principalmente estudando a própolis. Bom, quando nós pensamos nos patógenos, já que eu vou tentar focar um pouquinho a apresentação no coronavírus, nós temos várias vias de acesso aí, ou portas de entrada dos patógenos para causarem infecções. Então, nós sabemos, por exemplo, que a pele pode ser um local onde nós podemos desenvolver micoses superficiais por causa do contato com fungos. Um ferimento, né, assim, nós temos a pele íntegra, que é diferente de uma pele que teve, por exemplo, arranhões, a mordida por um animal infectado, ou se você entrar em contato com material enferrujado, né, você pode desenvolver o tétano. Ou picadas, por exemplo, de mosquito, como no caso da dengue, do zika, né? Pelo trato digestório, nós também podemos entrar em contato com alimentos contaminados, com água contaminada, ter contato com a salmonela tif, por exemplo, e ter a febre tifoide. Pelo trato reprodutivo, por contato físico, nós podemos ter o desenvolvimento da sífilis, que é causada pelo treponema pálido. E recentemente tem sido muito falado, né, que por inalação, pela via respiratória, nós podemos entrar em contato, então, com o SARS-CoV-2, que é o agente, né, causador da Covid-19, que é o que nós estamos enfrentando nesse momento. Então, vejam, nós temos diferentes vias de entrada, que eu estou dando alguns exemplos, por onde, né, os agentes patogênicos podem ter contato com o nosso organismo, e nós vamos ter agora a nossa imunidade, que vai tentar dar um jeito, né? Mas o que compõe nosso sistema imunológico? Eu fiz uma lista aqui de algumas coisas, embora haja muitas outras coisas que fazem parte também, né, muitas outras moléculas. Mas começando por aqui, nós temos uma série de células, que a gente chama de glóbulos brancos ou de leucócitos, que são capazes de exercer uma série de funções no nosso organismo. Então, nós temos os monócitos, os macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastócitos, linfócitos T e B, células natural killer, ou células NK, células dendríticas. E essas células, elas podem estar circulando pelo nosso organismo ou estarem agrupadas no que nós chamamos de órgãos linfóides. Como exemplo aí, eu coloquei o timo, a medula óssea, o baço, os linfonodos, ou como se chama também, nódulos linfáticos, gânglios linfáticos, as tonsilas, as adenoides.
também fazem parte do nosso sistema imunológico os anticorpos, as citocinas, proteínas de fase aguda, proteínas do sistema complemento, moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, ou MHC, ou HLA. Então, vejam, tem mais coisas do que isso, mas tem uma série de elementos que existem para tentar resolver quando há algum agente que ameaça a integridade, né, a homeostase do nosso organismo. Bom, aonde são geradas as nossas células de defesa? Né? Na medula óssea. E esse processo de geração de células sanguíneas é chamado de hematopoiese. Então, aqui nós vemos que nós temos uma célula-tronco hematopoética, que a partir dela nós temos a geração de dois progenitores, né? Mieloide e linfóide, e a partir desses progenitores, vejam, nós temos origem uma série de células aí que compõem coletivamente o que a gente chama de leucócitos. Né? Tá, então na medula óssea nós temos, né, essa célula hematopoética aí, né, que é multipotente, que origina esses progenitores mieloide e linfóide. Nós temos o monócito, que está na circulação sanguínea, quando vai para os tecidos se diferencia em macrófagos. Nós temos os basófilos e os mastócitos, que estão envolvidos principalmente com resposta alérgica. Nós temos os neutrófilos, que assim como os macrófagos, eles têm capacidade de fazer o que a gente chama de fagocitose, que seria o quê? O englobamento, eles reconhecem algum patógeno, conseguem englobar e destruir. Nós temos os eosinófilos, que estão aumentados em indivíduos que têm parasitoses. Nós temos os linfócitos T, que se subdividem em T helper ou T auxiliar e T citotóxico. Os linfócitos B, que na verdade se diferenciam em plasmócitos, que são células que produzem os anticorpos. As células NK são muito interessantes, são chamadas, né, de exterminadoras naturais ou natural killer, porque elas conseguem reconhecer quando uma célula está alterada, está transformada, e tentam lisar para evitar que aquilo vire um tumor. E elas também reconhecem células infectadas por vírus e tentam destruir essa célula para acabar com o que está ali dentro dela. E temos as células dendríticas também, que assim como os macrófagos e os linfócitos B, são células que nós chamamos de apresentadoras de antígeno, que elas têm capacidade de processar os antígenos e apresentar fragmentos dos mesmos, ou epítopos, né, peptídeos desses antígenos, para os linfócitos T helper. Então, elas tentam sinalizar que há algo errado no organismo, e o linfócito T helper tem esse nome porque ele vem dar um help e tentar interagir e reconhecer o que é que tem de errado. Ele começa a proliferar, começa a ativar linfócitos B ou linfócitos T citotóxicos, como eu já vou explicar daqui a pouquinho. Bom, como eu disse, as células, elas podem, né, estar circulando pelo organismo ou estarem agrupadas em órgãos linfóides, que nós subdividimos em primários e secundários. O que são os órgãos linfóides primários? Órgãos linfóides primários, eles são aqueles onde nós temos a produção das células de defesa, dos leucócitos, e a maturação dos mesmos. Então, as células, como eu já mostrei, são produzidas na medula óssea, são maturadas aqui, a não ser o timo, o linfócito T, que vai para o timo e é maturado aqui. Tá, uma vez que as células são maturadas, né, diferenciadas na medula óssea e no timo, elas vão para os órgãos linfóides secundários. Quem são eles? O baço, os linfonodos que estão ao redor, né, ao longo de vários locais do organismo aí, as tonsilas, adenoides e outros, né, assim, as placas de Peyer, o apêndice, etc., que são locais onde eu tenho agrupamento de células de defesa já maturadas, diferenciadas, para que aí aconteça o encontro
dos antígenos com as células de defesa que estão prontas para combaterem os antígenos. Bom, falando um por um dos elementos do sistema imune. E o que são os anticorpos? Os anticorpos, eles são produzidos pelos linfócitos B, e nós temos 5 tipos, né? A IgG, a IgD, a IgE, a IgA e a IgM. Os anticorpos são glicoproteínas, né? E o primeiro anticorpo que é produzido quando nós temos uma infecção é a IgM. E a IgM, ela é grande, né? Então ela não sai da corrente circulatória do sangue, e ela tem capacidade de tentar, né, assim, fazer várias coisas no início da infecção. E ela também é um sinal, se tiver um título muito alto, uma quantidade muito alta de IgM, de sinalizar que provavelmente é o primeiro contato com o antígeno ou que está no início da infecção. Né? Em seguida, nós produzimos a IgG. A IgG já é pequenininha, né? Ela sai dos vasos sanguíneos, vai para os tecidos conferir proteção. E um fato interessante também é que a IgG pode passar pela placenta da mãe para o feto. Nós temos também a IgA. A IgA é um anticorpo muito importante nas mucosas, nas secreções, como o colostro, o leite, né? A saliva, na lágrima. A IgE é um anticorpo que está elevado principalmente em 2 situações. Quando nós temos reações alérgicas ou resposta imune a vermes, a parasitas. Né? E a IgD, pouco se sabe sobre ela, o que se sabe é que ela está na superfície de linfócitos B. Tá, nessa figura, nós podemos observar que antes do nascimento, aqui em azul, a mãe transfere passivamente imunidade para o feto, porque a IgG consegue passar pela placenta. Tá, então nós temos aí uma imunidade, né, nessa relação materno-fetal. E após o nascimento, vejam, essa IgG vai diminuindo, né, porque ele não recebe mais pela placenta. Mas o recém-nascido recebe a IgA através do colostro e do leite. E, ao mesmo tempo, o recém-nascido começa a ser vacinado ou a contrair infecções e ele começa a produzir seus próprios anticorpos ao longo do tempo. Bom, e as citocinas? O que elas são? As citocinas é um mundo, né, de moléculas, é uma infinidade de nomes, né, como os alunos falam, é uma sopa de letrinhas. E aqui eu pus o nome de algumas delas, de interleucinas, que a gente abrevia como IL. Então, nós temos IL-1, IL-2, IL-3, IL-10, IL-20, IL-30 e por aí vai. O fator de necrose tumoral, que nós chamamos de TNF. O interferon, que pode ser tipo alfa, beta, gama. O fator estimulador da colônia de monócitos e granulócitos. Fator transformador do crescimento e por aí vai. E citocinas, elas são moléculas que podem regular, né, a resposta imune, a resposta inflamatória, estimulando os eventos que devem acontecer, ou regulando, ou fazendo outras coisas, como eu vou mostrar nesse slide agora. Por exemplo, a hematopoiese, que é a geração de células, né, envolvidas na imunidade lá na medula óssea, ela acontece porque as citocinas estão envolvidas, nessa diferenciação dos glóbulos brancos. Né? Elas participam da resposta imune inata, que eu já vou comentar, da resposta inflamatória, da resposta imune específica, humoral, que é aquela que envolve os anticorpos, e celular, que é a resposta, como o nome diz, envolve a resposta imune específica mediada por células. E elas têm uma série de outros mecanismos e eventos que elas participam na tentativa de colaborar com a nossa resposta imune. Bom, nesse momento, nós temos ouvido falar muito sobre a tempestade de citocinas, né, na televisão, nos jornais, né? E a gente sabe que, pensando agora na Covid-19,
tem vários indivíduos que são assintomáticos, ou com sintomas leves, né? Tem também um grupo de pacientes que tem casos graves, né, que apresentam o que a gente chama de síndrome aí, de tempestade na produção de citocinas. E apresentam uma reação hiperinflamatória, né, e claro, né, está relacionada a uma grave aí, disfunção orgânica em consequência disso, né? Bom, várias células podem produzir essas citocinas. Inicialmente, por exemplo, né, as próprias células que entram em contato com o vírus, as células NK, os neutrófilos. Então, vejam, nós temos a produção de citocinas, por exemplo, TNF, IL-1, IL-6 e outras, né? E também citocinas que são produzidas quando nós começamos a elaborar uma resposta imune específica a esse vírus. E o que tem sido falado muito é que esses indivíduos apresentam uma quantidade muito grande de IL-2 e IL-6, além das outras, que são citocinas pró-inflamatórias. E essa síndrome aí, né, que a gente chama de tempestade de citocinas, está associada a um comprometimento pulmonar. E um problema que pode acontecer é que, para tratamento, nós podemos utilizar, por exemplo, os corticoides. Mas os corticoides, nós sabemos que eles têm ação anti-inflamatória ou imunossupressora, dependendo da dose, né? Então, nós temos que tomar cuidado aí para não suprimir demais a resposta imune do indivíduo, a ponto de conseguir controlar um pouco isso, mas de manter a integridade da resposta imune. E essa tempestade, ela pode ocorrer em várias doenças, né? Até, inclusive, essa foto que eu coloco aí para vocês agora, ela foi tirada de um trabalho sobre o vírus influenza. Bom, seguindo adiante, nós dividimos didaticamente a nossa imunidade em inespecífica e específica. Então, a imunidade inespecífica é chamada também de inata, e ela é composta de barreiras que eu já vou explicar um pouquinho em seguida, podem ser físicas, né, bioquímicas e celulares, mas que atuam independentemente de quem é o antígeno que chegou nesse momento. Então, assim, nós temos mecanismos que até alguns são chamados de não imunológicos, mas que a todo momento estão nos protegendo e que, às vezes, resolvem o problema sem a necessidade de que haja ativação de uma resposta imune específica, direcionada para o agente que chegou. Então, assim, como exemplo desses mecanismos inespecíficos de defesa, eu vou falar um pouquinho das barreiras físicas ou anatômicas que nós temos. Por exemplo, a pele íntegra, como eu já falei no começo, ela é diferente de uma pele com machucado, com uma mordida, porque quando você tem agressão à pele, você pode facilitar o acesso de patógenos ao organismo. Por quê? Porque uma pele íntegra tem uma junção estreita aí entre as células epiteliais, que é como um bloqueio, né, à entrada de certos patógenos. Uma outra coisa interessante é que na pele nós temos a secreção de glândulas sebáceas, sudoríparas, né, que às vezes conferem um pH ácido na epiderme, em que alguns micro-organismos não toleram permanecer ali, né? A própria descamação da pele pode ser um mecanismo natural de defesa, porque leva embora alguns micro-organismos, o fluxo da lágrima, né? A produção de muco. Quando nós produzimos muco, isso ajuda a englobar, né, assim, os micro-organismos para que sejam eliminados. Então, quando nós tossimos, quando nós espirramos, você pode eliminar micro-organismos e aqueles também que estão englobados por esse muco. Na vagina também pode haver um pH ácido por causa dos lactobacilos aí da flora normal que produzem o ácido lático, e também alguns micro-organismos não toleram esse ambiente ácido. O próprio fluxo da urina é um mecanismo não imunológico de defesa, pode arrastar junto micro-organismos, e a flora normal também é um mecanismo de defesa. Porque agentes que estão chegando, eles têm que competir com a flora normal por um sítio de fixação, por nutrientes, então elas nos protegem também, as bactérias que fazem parte da flora normal. Nós temos ainda, entre os mecanismos inespecíficos, as barreiras bioquímicas ou fisiológicas, por exemplo, enzimas que conseguem degradar micro-organismos, lisozima, pepsina.
O ácido clorídrico no estômago também confere um ambiente ácido, que é hostil para muitos micro-organismos. A lactoferrina, as defensinas, as citocinas, as pró-inflamatórias, a TNF, L1 e L6, o interferon tipo 1, que eu já vou falar, que é importante para tentar induzir um estado antiviral nas células, as quimiocinas, que recrutam células, né, envolvidas na imunidade, proteínas de fase aguda, proteínas do sistema complemento. Então, entre as proteínas de fase aguda, nós temos, por exemplo, a proteína C reativa, a proteína amiloide sérica, proteína de ligação do LPS, que não está aí, proteína de ligação de manose, que todas elas são produzidas no início de uma infecção, por exemplo, para ajudar a fagocitose desses micro-organismos. Né? Nós temos também proteínas do sistema complemento, e esse sistema ele pode ser ativado no início de uma infecção, pelas vias aqui alternativa e das lectinas, como também esse sistema pode ser ativado numa fase um pouquinho adiante da infecção, quando nós já temos anticorpos contra um agente. Tem uma série de eventos que acontecem aí sequencialmente, que eu não vou mostrar agora, mas que quando nós ativamos esse sistema, nós geramos, por exemplo, C3A e C5A, que são chamados de fatores quimiotáticos, porque eles recrutam células inflamatórias para o local da infecção, da inflamação. Nós temos a geração de C3b e C4b, que são também moléculas que conseguem opsonizar, quer dizer, facilitar a fagocitose. Nós temos moléculas também de C5b a C9, que formam o complexo de ataque à membrana, que literalmente perfura, né, ataca a membrana de micro-organismos, causando a lise dos mesmos. E nós temos ainda, entre os mecanismos inespecíficos de defesa, as barreiras celulares. Então, assim, células que conseguem fagocitar, como os neutrófilos, monócitos, macrófagos. As células NK, que, como eu já falei, conseguem reconhecer uma célula infectada por vírus, uma célula transformada que poderia originar um tumor, e elas conseguem destruir. E a resposta inflamatória, que também é um mecanismo inespecífico de defesa. Então, vejam, nós temos aí, né, a nossa imunidade inespecífica nos protegendo a todo momento, mas quando os micro-organismos conseguem ultrapassar esses mecanismos, né, driblar, escapar, o sistema imune tem capacidade de montar, de elaborar uma resposta imune específica, ou chamada também de adquirida, adaptativa, que é direcionada para o agente em questão, naquele momento, que está causando o problema. Acho que nesse momento é importante também a gente falar um pouquinho sobre, né, a janela imunológica, o que significa isso. Sempre algumas pessoas me perguntam, né, o que é a janela imunológica. Janela imunológica seria o período entre, né, contato que você tem com o antígeno e a produção de anticorpos, por exemplo. Então, se você hoje tem uma situação de risco e quer saber se você já tem anticorpos contra esse agente, hoje você não vai encontrar. Né? Isso leva um tempo, que é variável em função da carga, né, do quanto de antígeno você entrou em contato. Então, leva mais ou menos uma semana, 10 dias. Né? Por exemplo, no caso do HIV, quando se fala, houve uma situação de risco, né, e os médicos falam, aguarde 3 meses para fazer o teste, se falava antigamente, esse tempo é mais do que suficiente para, após o contato com o antígeno, que é o vírus da imunodeficiência humana, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, até o aparecimento de anticorpos. E na imunidade específica, quando você começa a ativação, né, você tem a participação dos linfócitos T, dos linfócitos B, a produção de anticorpos, que a gente abrevia como AC ou IG, de imunoglobulina, por isso que nós chamamos de IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Né? E quando nós temos ativação da resposta imune específica, nós podemos desenvolver a memória imunológica. O que é isso? Alguns linfócitos T ou B, quando eles respondem ao antígeno, muitos atuam, né, tentando responder
fazer algumas coisas que eu vou comentar daqui a pouco, são células efetoras, mas algumas ficam de memória, que são importantes para quando você tiver um contato subsequente, né, após, né, o primeiro contato que você teve. Bom, eu gosto muito desse exemplo, assim, que a resposta imune ela é como uma balança. Então, nós temos a imunidade inata e inespecífica, a possibilidade de desenvolvimento de uma resposta imune específica ou adquirida, mas quando chega um antígeno, ele vai te encontrar diante de certas condições que eu já vou mostrar. Como é que está a tua imunidade, né? Então, assim, se a imunidade inespecífica der conta, com esses mecanismos que eu falei, né, físicos, anatômicos, bioquímicos, celulares, isso está resolvido. Mas, às vezes, é necessário que haja, então, a resposta imune específica. O problema é que essa balança ela pode pender aqui para baixo quando nós temos, por exemplo, indivíduos que apresentam imunodeficiências, e elas podem ser congênitas, né, nasceram com elas, ou alguns indivíduos podem adquirirem algumas imunodeficiências. Então, a resposta imune fica comprometida aqui para baixo. E essa balança, ela pode subir aqui para cima quando nós temos, por exemplo, alguns exemplos, tipo reações de hipersensibilidade, exemplo, a alergia, é uma resposta exacerbada, ou doenças autoimunes, em que nós temos, né, agressão ao próprio indivíduo. Isso tudo, às vezes, acontece com lesão tecidual e doença que é causada não só pelo antígeno, mas pela resposta imune do indivíduo, levando ao que a gente chama de consequências imunopatológicas. Tá, e aí entra um ponto que eu gostaria de discutir um pouco com vocês, que é, né, o que é um indivíduo imunocompetente? O que é um indivíduo imunossuprimido ou imunocomprometido? Né? Quando você pergunta para as pessoas, como é que está a tua imunidade? Ah, boa. Ah, é ruim, eu vivo tendo gripe, né, herpes, etc. Tal. Existem sinaizinhos de imunossupressão, né? Mas, por exemplo, as pessoas não sabem de fato como é que está. Né? Imunocompetência, o indivíduo imunocompetente é aquele que tem habilidade, né, tem capacidade ou potencial de desenvolver uma resposta imune ao antígeno. E o indivíduo pode apresentar imunodeficiências primárias, né, ou congênitas, porque ele nasceu com elas, são de caráter hereditário e vão afetar o funcionamento do sistema imune. Então, tem indivíduos que têm deficiência na produção de anticorpos, na produção de componentes do sistema complemento, tem deficiência de células T, tem um funcionamento de macrófagos prejudicado, são exemplos que eu estou dando. E o indivíduo pode também ter imunodeficiências secundárias ou adquiridas, por exemplo, por desnutrição, por infecções, como o HIV. Né? O HIV infecta células CD4, causa síndrome da imunodeficiência adquirida. Né? Tratamento com imunossupressores e o próprio envelhecimento. Né? Bom, então, quando a gente pensa, por exemplo, assim, e a nossa imunidade? Como é que ela está? Se eu falei para vocês que ninguém sabe, assim, sem ter alguns critérios, como é que ela está, né? Ela pode ser reflexo da idade. Acabei de falar do envelhecimento. Então, no início da vida, como nós já vimos, a imunidade, né? Ela pode ser passivamente transferida para o feto e para o recém-nascido. Ao longo da vida, ela deveria, né, ser boa, e no final da vida, nós temos a imunossenescência. Então, nos extremos, aí no comecinho, no final da vida, ela pode ser um pouco comprometida. Né? No início, porque ele está formando ainda, maturando as suas células de defesa, seu sistema imune está entrando em contato com os agentes, seja naturalmente ou pela vacinação, e no final da vida, pelo envelhecimento. Então, isso segue a curva de Gauss, mais ou menos, né? Que ao longo da vida, a nossa resposta imune ela é ótima. Também é reflexo do background genético aí. Por exemplo, né? Tem experimentos feitos com animais, com linhagens diferentes aí de camundongos, que
quando são inoculados com o mesmo antígeno, eles podem apresentar uma resposta imune boa, moderada, ou fraca, ou super, assim, né, forte, excelente. A imunidade também é consequência do estado nutricional, porque eu estou falando dos anticorpos, que são proteínas, das citocinas, que são proteínas, sistema complemento também, as proteínas de fase aguda. Então, nós temos que ter um arsenal aí disponível para produção dessas proteínas que fazem parte da resposta imunológica. Os tratamentos com fármacos também, né? Então, assim, a gente sabe que tem pessoas que tomam corticoide, que fazem tratamento com corticoide, ou com outros fármacos, né? Indivíduos que fazem quimioterapia, isso pode influenciar a resposta imune. O estresse e imunidade eu estudei muito tempo, né? Assim, nos últimos anos, não tenho estudado mais, mas a gente sabe que tem uma relação muito forte entre sistema nervoso, sistema endócrino e sistema imune. E que dependendo do tipo de estresse, se ele é agudo ou principalmente se ele é crônico, esse estresse aí crônico ele é complicado porque ele pode afetar a nossa imunidade, né? E pode afetar, e a gente encontra no estresse, as pesquisas mostram, né, nos diferentes trabalhos, diferentes resultados, muitas vezes com células num número normal, mas que não estão funcionando. Aí eu já vou comentar um pouquinho isso daqui a pouco. E a atividade física também, que ela é importante para a manutenção da nossa saúde, né? Essa atividade física moderada, ela é importante, e a gente sabe que o estresse causado pela atividade física intensa, por exemplo, no caso de atletas, isso pode comprometer também a resposta imune do indivíduo, né? E tem outros, aqui embaixo põe esses pontinhos, porque assim, tem uma série de outros fatores que podem influenciar também a imunidade, né? Agora, como que nós podemos saber, né, avaliar a imunocompetência do indivíduo, saber se ele está, de fato, assim, apto a responder? Uma das coisas que se faz é a contagem de leucócitos. Então, quando a gente faz um exame de sangue, isso pode aparecer até como contagem diferencial de leucócitos, com faixa de normalidade aí para monócito, linfócito, né, eosinófilo, etc. A contagem, ela é importante? Ela é. Ela mostra se você está quantidade de células dentro da faixa de normalidade aí, né? Agora, isso pode diminuir, isso pode aumentar. Então, quando nós temos uma diminuição dos leucócitos, nós chamamos de leucopenia. Quando nós temos um aumento de leucócitos no sangue, nós chamamos de leucocitose. Agora, mais importante do que a contagem é saber se a função dessas células está ok, né? Se as células são capazes de responder. Quando eu falei agora há pouco do estresse, eu já vi trabalhos em que há aumento de leucócitos, principalmente quando o estresse é agudo, a curto prazo, assim, né? Mas quando o estresse é crônico, pode haver diminuição de leucócitos, pode haver número normal, mas às vezes quando nós fazemos alguns testes, é evidente que essas células às vezes não estão respondendo muito bem. Então, a contagem, que eu quero dizer, ela responde parcialmente se está tudo bem, se está dentro do normal. Se elas estão funcionando, é outra coisa, né? Produção de anticorpos também, por exemplo, você tem uma vacina, houve produção de anticorpos, ou você entrou em contato com um agente patogênico, houve produção de anticorpos, eu consigo, né? Ou mesmo na sorologia, por exemplo, quando a gente quer saber se já teve contato, né, com o vírus causador da hepatite C, com HIV, né? Eu posso pesquisar anticorpos no sangue, e se eu tiver anticorpos, isso significa que eu tive ou tenho, né, o agente, porque o anticorpo ele é específico. Cada anticorpo é importante, assim, para quem não tem conhecimento, né, de imunologia, cada anticorpo é específico para o seu agente. Por exemplo, nós temos anticorpos contra o vírus da gripe. Eles não vão proteger contra outras infecções. Cada anticorpo é específico para o seu agente. Então, há anticorpos contra bactérias, vírus, fungos. A cada vez que você entra em contato com eles, você produz anticorpos específicos para aquele agente. Nós temos também assim, métodos imunológicos, né, que nós podemos avaliar
a função das células, mas isso é feito muito em laboratório, para pesquisa, né? Por exemplo, eu quero saber se os linfócitos estão proliferando. Eu tenho condições de saber isso em laboratório. Pode ser que o indivíduo tenha linfócitos no número normal que deveria ter, dentro da faixa de normalidade, mas que quando você coloca um estímulo para a proliferação celular, essas células não respondem, ou não respondem muito bem. Posso avaliar a produção de anticorpos, produção de citocinas e N outras coisas, mas isso a gente faz muito para pesquisa, né? Então, se a gente parar para pensar um pouco e lembrar, né, do título dessa apresentação, que é "E nossa imunidade como é?", eu tenho mostrado para vocês aí que ela é composta, né, de células de defesa, de órgãos linfóides, de anticorpos, de citocinas, etc. Tudo que eu fui mostrando e outras coisas que eu também não falei, mas, na verdade, em vez de saber como é importante pensar também em nossa imunidade como está, né? Porque eu acho que as pessoas gostariam de saber, assim, né, qual que é o status quo do sistema imune, né? Ou seja, como que a gente poderia ter, assim, o melhor da nossa imunidade a tal ponto de que isso nos defendesse contra tudo e a gente não tivesse mais problema nenhum, conseguisse se defender, né? Mas isso não acontece, porque como a gente está vendo, a imunidade, ela depende da idade do indivíduo, do estado nutricional, de tratamentos com fármacos que são feitos, né? De todos esses elementos que eu estou discutindo com vocês. Bom, e aí a gente entra num ponto, né, que é a resposta imune específica a um determinado antígeno. Então, quando aquelas barreiras inespecíficas, né, estão trabalhando, mas não estão sendo suficientes, nós podemos desenvolver uma resposta específica agora para um determinado agente, seja ela humoral, quando envolve a participação dos anticorpos, ou celular, como o nome diz, né, que envolve células aí que vão tentar fazer alguma coisa. E é importante, nesse momento, falar, né, que tem agentes, tem antígenos que permanecem circulando ou em um determinado local no meio extracelular, fora das células do nosso organismo. Enquanto tem agentes que entram nas nossas células, né? E o exemplo aí, como a gente está em épocas de quarentena, é o vírus, né? O vírus, ele precisa entrar na célula do hospedeiro para se replicar. Então, quando nós temos uma infecção causada por um agente extracelular, os anticorpos são muito eficientes. Nós produzimos anticorpos e tem vários mecanismos envolvidos na imunidade humoral que eu já vou mostrar. E é mais fácil acabar com eles, né? Porque eles estão expostos. Agora, todo agente que é intracelular, ele passou por uma fase extracelular, depois encontrou alguma célula que ele tinha afinidade por algum receptor, conseguiu entrar. E quando o agente se protege dentro das nossas células, é mais difícil acabar com eles. Em geral, nós temos infecções crônicas, né, persistentes, e a maneira de tentar acabar com o agente, quando ele já está abrigado dentro das nossas células, é através da ativação de células, por exemplo, as células T citotóxicas. Como o nome está dizendo, elas vão ser tóxicas, né? Elas vão tentar agredir uma célula, mas elas acabam com o agente que está lá dentro e, por tabela, acabam também com a célula do tecido. Então, isso tem um ponto de vista, né? Um lado positivo e um lado negativo. Quer dizer, é importante acabar com o agente, mas acabando com as células, isso depende da extensão em que está acontecendo. Por exemplo, né? Há tecidos que se regeneram, outros não. Então, a área que foi prejudicada, ela pode ter um comprometimento, ela pode fibrosar, etc. Quando nós pensamos, agora falando de vírus, eu vou falar de resposta imune inespecífica e específica a vírus. Nós temos as células NK, como eu venho falando para vocês, que têm capacidade de reconhecer que uma célula está infectada com vírus ou tem inserção de partículas virais na membrana citoplasmática, e essas células chegam, aderem e liberam o conteúdo dos grânulos, que tem perforinas, granzimas, como o nome está dizendo, que vão perfurar, vão lisar
né, osmoticamente a célula e induzir a apoptose da mesma. E nós temos também um outro mecanismo que é importante, que é o interferon tipo 1, né, alfa e beta, que ele é produzido por uma célula lá que foi infectada pelo vírus. Quando essa célula passa a produzir o interferon tipo 1, alfa ou beta, esse interferon pode atuar na própria célula ou nas células vizinhas, né, adjacentes, e inibir a síntese de proteínas do vírus, levar à degradação de RNA viral, inibir a expressão de genes virais e acaba levando a um estado antiviral e antiproliferativo. Mas lembrando, contra qual vírus? Não interessa. É independente da especificidade que esses mecanismos atuam, né? E a resposta imune específica a vírus? Essa figura ela é muito interessante, porque aqui nós podemos observar, né, que quando nós entramos em contato com o coronavírus, e provavelmente o SARS-CoV-2 tem esses mecanismos envolvidos, nós temos alguns sinais, né, clínicos aí, mas vejam, nós temos a produção de citocinas pró-inflamatórias, nós temos a atuação do interferon, que eu acabei de falar, das células NK, que eu acabei de falar, sistema complemento, que eu já comentei um pouco com vocês, e na parte específica, nós temos a produção de anticorpos contra o agente. E quando o vírus, né, está intracelular, nós temos a possibilidade de atuação das células T citotóxicas. Esse trabalho é de 2020, né, e tem muitas informações também sobre a Covid-19. Quando nós observamos a resposta imune humoral, ou seja, a produção de anticorpos, vejam, né, quando eu tenho o primeiro contato no dia zero aqui com um agente, vamos pensar no vírus, vou começar a ativar as células de defesa, né, e os linfócitos T e B vão proliferar, e o linfócito B vai começar a produzir anticorpos, GM inicialmente e IgG. Então, como eu falei, um título maior de GM indica que é o primeiro contato ou que é o início da infecção, né? E em seguida nós temos a IgG. E geração de células de memória. Quando nós temos um segundo contato com o vírus, essas células de memória, elas respondem mais rapidamente, elas são menos exigentes em termos aí de critérios para serem ativadas, né? E elas produzem anticorpos muito mais intensamente e mais rápido do que na primeira vez. Nós temos muito mais IgG do que IgM. Então, saber como é que é a dinâmica, né, ao longo do tempo, ao longo dos dias, como eu falei ali, né, perto de uma semana, 10 dias, é que nós temos um platô aí com a máxima produção de anticorpos. Após o segundo contato, isso é mais rápido e mais eficiente. E os anticorpos, o que eles fazem? Né? Algumas coisas eu já comentei, mas vejam, eles podem atuar sozinhos, né, isoladamente, por exemplo, neutralizando micro-organismos ou toxinas, por exemplo, bactérias que produzem algumas toxinas. Né? Então, assim, se você já teve contato, né, com um vírus ou tomou uma vacina, se você tem anticorpos, esses anticorpos podem neutralizar, ou seja, segurar aí o antígeno para evitar que ele venha colonizar as células do organismo. Além de atuar sozinho, ele pode atuar também com auxílio de células. Por exemplo, o anticorpo pode facilitar a fagocitose de micro-organismos, não vou entrar em termos muito técnicos, né, para facilitar a compreensão por parte de quem não está acostumado com esse linguajar imunológico. Eles podem também atuar com as células NK, levando à destruição celular. Né? E os anticorpos podem atuar também com proteínas do sistema complemento, como eu falei agora há pouco. Né? Assim, o sistema complemento pode ser ativado logo no início da infecção, até pelo próprio estímulo do antígeno que chegou, ou quando nós já produzimos anticorpos contra o antígeno. E quando nós levamos a ativação desse sistema, como eu falei,
nós podemos, alguns componentes recrutam células, né, inflamatórias envolvidas na imunidade, alguns componentes são opsoninas, né, que facilitam a fagocitose dos micro-organismos, e alguns componentes fazem aquele complexo, né, se juntam e formam um complexo que ataca a membrana para levar a lise dos micro-organismos. Então, os anticorpos, eles têm uma participação muito importante no nosso organismo. E a resposta imune celular? Como eu disse para vocês, aqui à direita nós temos, está escrito TC, que é Target Cell, né? É a célula-alvo, por exemplo, que está infectada com um vírus. Quando nós temos um linfócito T citotóxico, que são esses daqui, que reconhecem essa célula-alvo infectada, eles também, né, se ligam aqui e liberam o conteúdo dos grânulos, que também tem perforina e granzima, que vão levar à morte da célula-alvo. E é como eu disse para vocês, isso pode trazer consequências, porque é importante acabar com o vírus que está aqui dentro, mas também pode acabar com as células, né, que estão escondendo esses agentes ali dentro. E o vírus também, para ele se replicar, ele utiliza, né, assim, o maquinário da célula. Então, ele pode levar um efeito citopático que vai acabar comprometendo a célula também. Bom, e quando nós temos uma infecção, vejam, né, se ela se resolve ao longo dos dias, né, nós podemos ter ativação da resposta imune específica, ter, né, ativação de células T citotóxicas, células T helper, que tem um pico aí de proliferação, né, um número aumentado, mas que, após a resolução da infecção, vão voltando aos níveis normais, né, que é o que a gente chama de homeostase do organismo, né, nós vamos recuperando, né, assim, vamos tendo a regulação da resposta imune, mas temos também a geração de células de memória que vão nos proteger numa infecção posterior, pelo mesmo antígeno. Bom, e aí entra num ponto que eu gostaria de discutir um pouquinho, né, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, que são as vacinas, né? O que são vacinas? Então, vacinas, quando nós pensamos nelas, isso é muito interessante, o objetivo é, imunologicamente falando, você conseguir tratar um antígeno a ponto de que ele não cause mais patogenicidade, virulência, etc., problemas, né? Mas que ele induza a imunidade, né? Assim, ative os mecanismos todos que eu estou comentando com vocês do organismo, especificamente. Então, assim, o objetivo é não causar a doença, mas estimular o sistema imune, induzir proteção, imunidade. E nós temos, assim, uma série de tipos de vacinas que podem ser produzidas, que têm vantagens e desvantagens. Vacinas é um campo que não está esgotado, elas podem ser revistas, existem vacinas que são mais novas, né, ou em fase experimental, algumas que já foram testadas e que na prática não tiveram muito sucesso. Muitas delas podem ter sucesso em modelo animal, mas quando você vai para humano, não confere a proteção que era esperada, né, para uma determinada doença. Então, assim, falando um pouquinho delas, nós podemos ter as vacinas atenuadas. E o que é isso? A vacina atenuada é o que se chama, é com um micro-organismo vivo, né, só que ele está atenuado. Falando de vírus, particularmente, né, ele pode ser isolado de um paciente, ser cultivado em né, cultura de células humanas, mas, por exemplo, para fins vacinais, nós podemos utilizar esse vírus para infectar, por exemplo, células de macaco. Então, para conseguir se replicar ali, o vírus adquire mutações, que permite, né, o crescimento nessas células, mas ele não cresce mais em células humanas. Então, ele pode ser utilizado como vacina. Pode haver um vírus patogênico que pode ser reconhecido, pode haver um vírus aí patogênico, né, que nós podemos tentar isolar para reconhecer qual que é o gene responsável pela virulência do mesmo, né? E esse gene ele pode ser deletado, mais ainda, ter um vírus viável, imunogênico, mas não virulento e usado como vacina. Qual que é a vantagem, né? Quais são as vantagens de uma vacina atenuada?
o micro-organismo não está inativado, né? Ele está atenuado. Então, tem uma multiplicação transitória aí desses micro-organismos quando você administra. E o problema é, né, o indivíduo está imunocompetente para responder, né? Essa vacina atenuada também ela é mais imunogênica, né? Ela simula mais a infecção natural porque o micro-organismo não está inativado. Então, ela precisa de poucos reforços ou nem precisa de reforço. E ela pode induzir resposta imune humoral e celular. Agora, quais são as desvantagens da vacina atenuada? Pode ocorrer reversão, né, dessa virulência. Por exemplo, se o indivíduo é imunocomprometido, pode ter sinais clínicos, né? Quando a vacina é inativada, é o que nós chamamos de micro-organismo morto, né? Isso pode acontecer, essa inativação, pelo calor, por formaldeído, pela luz ultravioleta, mas é importante manter, né, quando a gente prepara essa vacina, você vai inativar, mas tem que manter a estrutura do antígeno de modo que ela continue estimulando o sistema imune do organismo de modo semelhante ao que o antígeno original faria, para você produzir anticorpos que vão se ligar ao antígeno original. Então, a vantagem da vacina inativada é que ela não se replica mais no hospedeiro. Mas ela precisa de mais reforços em geral e ela induz somente a resposta imune humoral. Eu posso também fazer uma vacina com pedaços, fragmentos, ou subunidades de micro-organismos, com toxoides, por exemplo, com vacinas conjugadas. Toxoide, por exemplo, a difteria, para o tétano, né? Vou inativar a toxina e obter o toxoide. Ou também eu posso clonar o gene, né, da toxina, induzir a sua expressão em células, por exemplo, de fácil crescimento, para que eu obtenha grandes quantidades da toxina para depois inativar em seguida. Nós temos também vacinas recombinantes, vou dar o exemplo aqui da hepatite B, né, que foi clonado o gene responsável pela expressão do principal antígeno de superfície do vírus e utilizando leveduras que proliferam e produzem o antígeno. E nos últimos anos, já há algum tempo, nós temos, né, assim, muitas vacinas que foram testadas aí de DNA ou vacinas gênicas, né, em que você faz a inserção do gene de interesse em um plasmídio, contendo promotor para expressão desse gene no hospedeiro, né, e a inoculação é feita principalmente por via intramuscular. E o objetivo qual é? É você conseguir a produção da proteína de interesse e observar se induz resposta imune humoral e celular. Isso tudo muito simplesmente falando, né? Porque também se estudou muitas outras coisas após os testes que foram feitos com essas vacinas. Rapidamente falando também, numa vacina nós podemos ter um ou mais agentes. Nós temos diferentes vias de administração, né? Elas podem ser injetáveis ou não injetáveis. Isso é importante assim para a gente ver, né? Precisa verificar qual que é a melhor via, né? Que simula mais a doença em animais para a gente conseguir compreender a patogenia, ver qual que é a melhor via depois em humanos que induz a melhor resposta imune. Nós podemos, em termos de dose, dar uma vez só a vacina ou ter reforços, né? Temos que analisar os requisitos para uma boa vacina. Por exemplo, ela tem que ter pureza, evitar resíduos, né? Observar a potência, qual que é a menor concentração da vacina que induz a melhor resposta imune. Existem calendários de vacinação que são preconizados. Agora, pode ocorrer falha vacinal? Pode, né? Mesmo que você vacine 100% da população, não é garantia de que vai haver eficácia de 100%. Né? E isso pode ser consequência de uma série de coisas, algumas que a gente até já comentou hoje, de desnutrição, de criança com verminose, ou de pessoas que estão fazendo tratamento, né, uso de corticoides ou outros fármacos, indivíduo com neoplasia, etc. Pode haver reações adversas? Pode, né, um mal-estar leve, temporário, eram comuns, né, mais efeitos adversos do que a gente tem observado hoje em dia. E para lançar uma vacina, nós temos uma série de fases, né? Por exemplo, temos que pensar na vacina, o que nós queremos. Isso leva mais ou menos 10 a 15 anos, hein, pessoal?
pensar na vacina para ver como que nós vamos preparar dentro desses tipos que eu acabei de falar, vai atenuar, vai inativar, vai usar uma subunidade, né? Nós temos que observar se ela tem ausência de contaminantes, a potência, a imunogenicidade, se não tem toxicidade. Fazer estudos com modelos animais, né, o que a gente chama de ensaios pré-clínicos, para observar a segurança e a eficácia, e depois passar para as fases que envolvem ensaios clínicos, né, com indivíduos voluntários, sadios ou não imunes, de áreas não endêmicas, passar para indivíduos voluntários e fazer o desafio, com grupos pequenos em áreas endêmicas e depois com grupos grandes em áreas endêmicas, para a gente tentar avaliar qual é a eficácia dessa vacina, qual é a resposta imune dos indivíduos que foram vacinados. Ela é aceitável por uma determinada doença? Então, aqui pensando em vírus, nós temos diferentes tipos de vacina, né? Nós temos com o vírus vivo, que a gente chama de atenuado aqui, com vírus inativado, com subunidades, vacina recombinante e a vacina de DNA. Tá. E quando chega o SARS-CoV-2? Né? Qual o nível de proteção, ou então, né, de imunidade, após a infecção pelo novo coronavírus? Essa imunidade vai ser completa e vitalícia, gerou memória imunológica, ou essa imunidade de pouca duração ou inexistente, né? Tem poucos dados sobre imunidade ao novo coronavírus, né? E reação cruzada, o que é isso? É quando eu tenho, por exemplo, anticorpos que foram formados em resposta a um antígeno, são para um antígeno, mas que eles conseguem se ligar a um outro antígeno, por exemplo. Não porque ele é específico contra o outro, mas porque ele tem afinidade de ligação. Nós pouco sabemos se há reação cruzada entre anticorpos que já foram produzidos, principalmente em resposta a infecções virais, e que podem auxiliar quando chega o novo coronavírus. Né? Bom, desde o início da pandemia, muitos testes de vacinas diferentes já estão sendo preparados aí no Brasil e no mundo. Né? Várias estão sendo avaliadas, né, estão sendo preparadas para serem avaliadas em seres humanos, vejam, mas num período de tempo jamais visto, como eu disse agora há pouco para vocês. Para preparo, né, e lançamento de uma vacina, entre todas as etapas que eu falei, ensaios com animais, com indivíduos, né, com seres humanos, isso leva muitos anos. Então, nós estamos tentando correr contra o tempo para observar, dentre as vacinas que estão sendo produzidas, quais conseguiriam proteger o indivíduo eficientemente e sem efeitos colaterais. Mas vejam, para a gente chegar nisso, tem muita tentativa e erro. Né? Eu tenho lido muito, né, os jornais, acompanhado notícias assim que têm fundamento científico, tenho observado os principais testes que têm sido feitos com vacinas experimentalmente, até posso comentar isso posteriormente, se alguém tiver interesse, eu posso enviar coisas que eu tenho lido sobre como elas têm sido preparadas, né? E acho que é importante também comentar um pouquinho a imunidade de rebanho, né? O que é isso? Então, vejam, quando nós temos aqui, em azul, indivíduos não imunizados, ou seja, que nunca entraram em contato com o agente, quando chegam, em vermelho agora, indivíduos doentes, no meio dessa população, se ninguém está imunizado, é muito provável que a maioria vá contrair essa doença. Então, quando algumas pessoas, agora em amarelo, já estão imunizadas, ou porque já tiveram contato com esse agente, ou porque foram vacinadas, nós temos um espalhamento menor aí dessa doença na população. Agora vejam, quando nós temos boa parte, né, da população imunizada ou vacinada, a disseminação é muito menor. Por que eu coloquei isso? Né? Porque é importante pensar nas vacinas, até as pessoas estão falando, né? Assim, será que a gente só vai ter sossego quando, né, daqui 1 ou 2 anos nós tivermos a vacina?
É importante pensar na vacina, sim, né? É importante esse investimento que se faz na ciência, mas, por outro lado, do ponto de vista biológico, é importante que tenha também pessoas que têm imunidade contra o vírus, né? Para evitar que esse espalhamento aconteça. Né? Que nós estamos vendo, né? Que isso está acontecendo de uma maneira muito brutal, né? Assim, todos os cantos do mundo tentando lutar contra isso, né? E entram essas questões que eu tenho discutido com vocês, né? Assim, como é que está a nossa imunidade, por que alguns são assintomáticos, tem casos leves, outros desenvolvem casos graves, chegam a óbito, né? Então, assim, essa imunidade de rebanho, ela pode ser adquirida através das pessoas que estão se contaminando e sarando, ou pelas vacinas que vão chegar aí. E o que nós temos feito recentemente? Tentando detectar os vírus ou os anticorpos, né? Numa velocidade assim bem rápida. Com qual objetivo? Detectar quem está infectado ou quem já teve a doença de forma assintomática, que teoricamente, como eu pus aqui, está imunizado. Então, para a detecção, né, de material genético do vírus, tem sido feito o RT-PCR. Né, como um teste rápido para detectar o vírus na secreção do nariz, da garganta, e eu li que até no sangue. Tem sido, né, assim, investido aí bastante também assim a possibilidade de aproveitar outras tecnologias de outras situações para tentar elaborar um teste rápido para detecção de anticorpos, né? Ou por ELISA, que é uma outra metodologia clássica também para detecção de anticorpos, para observar se o indivíduo já teve contato. Agora, tudo isso depende, né? Por exemplo, assim, anticorpos, como a gente viu, a gente vai detectar não logo no início, leva uns dias, né? Uma semana ou até duas para serem produzidos. Por isso que se fala, né? É importante acompanhar o indivíduo desde quando ele começou a apresentar algum sintoma, ou se você sabe que alguém tem esse vírus, você por acaso pode ter entrado em contato, observe por uns 10, 15 dias, né? Como é que você se comportou. E tem sido feito investimento também para a produção de anticorpos monoclonais que possam neutralizar os vírus, né? Bom, de modo geral, pessoal, era isso que eu gostaria de apresentar, né? Eu acho que tem uma série de coisas que a gente poderia conversar, né? Eu procurei dar uma noção básica de imunidade, de sistema imune, de resposta imune, para quem não tem familiaridade com esse assunto, né? Daria para falar dias, né, sobre esses tópicos e, claro, daria para aprofundar com muito mais propriedade todos esses assuntos, né? Uma coisa que eu queria falar também é assim, eu acho que nós estamos sendo bombardeados por notícias, né, fakes ou não, com muitos vídeos que estão circulando, muitas informações, né? Jornal, você tem uma informação de manhã, já tem outra à noite. Então, a gente está numa velocidade que, às vezes, a gente não consegue acompanhar e que não favorece clareza nessa situação, né? Eu repito que eu não sou médico, né, que as pessoas devem procurar escrever, né, assim, para especialistas, quando tem dúvidas específicas, por exemplo, sobre a infecção, sobre o vírus, ou alternativas para a manutenção da saúde durante esse período, para ter equilíbrio emocional, né, a fim de que a gente atravesse essa situação da melhor forma possível. Tá? Bom, acho que agora a gente poderia abrir para um bate-papo, né, para conversar um pouco com as pessoas, né? Agradeço a atenção. Maurício, muito obrigada por toda a sua explanação. O Enzo agora vai começar a te repassar as perguntas, então. Vocês estão me vendo? Sim. Bom dia a todos, bom dia, professor Maurício. Bom dia. Vou começar a passar as perguntas, tá ok? Pois não. A primeira é da professora Maeli. Ela pergunta, em relação ao Covid-19, como é a janela imunológica? Período. Quais anticorpos são mensurados? IgM, IgC ou os dois tipos? Então, bom dia, Maeli. Tudo depende, por exemplo, assim, ó, a gente sempre fala, né? Qual é a carga antigênica que você entrou em contato? Né?
isso é variável, assim, via de regra, como eu mostrei, né? A gente leva uns dias, né? Quando você tem uma vacina, é muito mais fácil você estimar o período que vai começar a aparecer anticorpos, porque você colocou uma quantidade conhecida. Quando você contrai uma infecção, você pode ter entrado em contato com uma quantidade um pouco maior, um pouco menor, né? E via de regra, você vai começar a ter a produção de anticorpos depois de uma semana, né, um pouco mais, né, um pouquinho menos, mas em geral, assim, 7, 10 dias é o período que você tem. E nesse meio tempo, nós começamos a produzir a IgM. Então, assim, toda vez que você tem contato, não só com o coronavírus, né, o novo coronavírus, mas com qualquer agente, você vai produzir IgM primeiro. Né? Então, isso é um sinal de que é ou a primeira vez que você está tendo contato, ou que ainda está na fase inicial. E, em seguida, você passa a ter a troca de classes, né? Switch de classes, que nós chamamos, e passa a produzir IgG. Então, esses anticorpos, né, essas imunoglobulinas, elas são importantes também na sorologia, muitas vezes para compreender, assim, por exemplo, qual o estadiamento dessa infecção. Ou, por exemplo, uma pessoa teve a doença na família, mas e outras que não tiveram a doença foram contaminadas, eu posso observar o título de IgM e IgG e saber, já teve há um tempo atrás e não desenvolveu a doença assim fortemente, né? Então, esse conhecimento, esses estudos de sorologia, eles são muito importantes para você conseguir prever como que está a situação particular dessa pessoa. Agora, claro que quando chega uma pessoa, né, que está com esses sinais clássicos que nós temos ouvidos sobre a Covid-19, que é, né, assim, a febre, a dificuldade de respirar, você não vai procurar anticorpos. O ideal seria procurar material genético do vírus, né, o RNA, para ver se, por RT-PCR, a pessoa tem ou não tem, né, assim, o vírus, né, se teve ou não teve contato. Obrigado, professor. A próxima pergunta é da Juliana Gião. Ela pergunta: o excesso de anticorpos pode causar problemas para o organismo? Tudo depende, né? Quando a gente pensa biologicamente nas coisas, imunologicamente também, né? Por exemplo, quando se fala uma resposta imune forte, né? O que é excesso de anticorpos, né? Nós temos aí, né, assim, a produção de anticorpos, a regulação da produção, mas, por exemplo, quando a gente pensa na alergia, não é, a alergia é uma resposta exagerada, mas ela é uma resposta imune forte, é por causa do excesso de anticorpos, né? Não é, porque os sintomas que acabam acontecendo quando você tem muita produção de IgE, que ela vai parar na membrana dos mastócitos, né? Você tem contato com um alérgeno. O anticorpo está ligado na célula, e quando você tem o antígeno se ligando ao anticorpo que está ligado na célula, você induz a degranulação dos mastócitos, que induz a liberação de um monte de mediadores que não seriam liberados se essa pessoa não tivesse tendência à alergia. Então, assim, não foi nem tanto pelo excesso de anticorpos, foi pelo tanto de mediadores que foram liberados, que numa pessoa que não é alérgica, eles não seriam liberados, né? Então, assim, agora, existem pessoas que não produzem, principalmente crianças, né? Quando você observa infecções recorrentes, tudo, isso pode acontecer porque elas não produzem anticorpos adequadamente, são as imunodeficiências que eu falei agora há pouco, né? Então, assim, esse título, ele pode variar, mas é importante observar, primeiro, se você está produzindo os anticorpos e se eles estão te protegendo, né? Agora, vejam, no caso da alergia que eu falei, não é um mecanismo protetor, né? É um evento que acontece, né? Mas que não tem relação com patógeno, com proteção, com nada. Muito pelo contrário, até a pessoa que é alérgica, dependendo da sensibilidade, dependendo do alérgeno, né? Do que acontece, ela pode até entrar em coma, chegar a óbito, isso pode acontecer. Que é uma resposta imune forte, mas é protetora? Né? Essas coisas que nós temos que pensar. Obrigado, professor. A próxima pergunta é do professor João Candeias. Ele faz duas perguntas, tá, professor? A primeira: já há alguma informação em relação à questão imunológica e possíveis casos de reinfecção? E a segunda: já há algum estudo verificando como está o título de anticorpos em indivíduos curados da Covid-19? Então, uma coisa que eu tenho ouvido às vezes é assim, né? Quando a pessoa teve contato, né? E outro dia saiu uma matéria
eles falavam, ela contraiu novamente a infecção ou foi a reativação do vírus, né? Porque ele pode ter sido eliminado ou não. Né? Então, assim, tem um monte de coisas, especificamente, como eu falei, sobre o vírus, né? Eu não sou virologista, mas assim, do que eu tenho lido, é o que tem sido falado. Né? Assim, eu procuro observar bastante as informações que eu considero fidedignas, né? E eu ouvi uma vez isso, né? Que assim, eu li, que ocorrer a reativação do vírus em uma pessoa que já foi contaminada, não sei. E a segunda pergunta, né, quando ele diz assim, já se sabe, já se estabeleceu, né, eu não tenho conhecimento, já se sabe, por exemplo, assim, qual é o título de anticorpos que poderia ser considerado assim aceitável, né, para saber assim, não, isso de fato confere proteção ao novo coronavírus. Né? Eu acho que tudo isso é muito recente. Como eu falei, eu acho que é uma velocidade de informações que está sendo muito difícil acompanhar para a gente ter, né, assim, definições assim, bom, agora é isso, né? Cada vez tem mais informações que vão se somando, que são muito importantes, né? Mas eu acho assim, não se sabe muito da resposta imune ao coronavírus em seres humanos. Obrigado, professor. A próxima pergunta é do Bruno Conte. Os portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, asma e idosos, são os mais propensos a ter complicações de Covid-19. Qual a relação da imunidade e infecção neste grupo? Oi, Bruno. Bruno foi meu orientado aí muitos anos, né, de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu tenho lido sobre isso também. Quais são os grupos de risco? Né? Tem muita coisa sendo falada, né? Assim, por exemplo, os idosos, né? Saiu o trabalho agora dos idosos do sexo masculino, os que têm diabetes. Com relação à diabetes, eu já ouvi algumas coisas, né? Assim, quando eu vejo, por exemplo, assim, matérias que me interessam, e eu já ouvi e já li, né? Nesse caso, já li também que assim, indivíduos que têm diabetes insulino dependente devem tomar mais cuidado, ou indivíduos que têm diabetes não controlada. Eu me pergunto também se o indivíduo que tem a diabetes controlada, ele também seria, eu não sei te dizer isso. Né? Agora, eu já vi, sim, né, artigos falando, né, que quando a diabetes não está controlada ou é insulino dependente, é um grupo de risco forte. Né? Agora, já me perguntei também, assim, né, se é por conta do tratamento, né, ou se é parte, né, assim, de algo maior, como se fosse, vamos dizer assim, uma síndrome, né, envolvendo várias coisas, dentre elas a diabetes poderia ser um fator agravante, né? Eu não tenho conhecimento, porque, como eu disse, né, eu não estudo a infecção, né? Então, não saberia dizer nada mais além disso para você. Então... Obrigado, professor. Próxima pergunta é da Gilce Piana. Oi, Gil. É viável a aplicação de plasma de pessoas que já se curaram para tratamento da Covid em pessoas com sintomas severos? A Gilce também foi minha aluna de mestrado, né? Já chegou a perguntar algumas coisas para mim, né? Ela mesma disse uma vez que eu sempre gosto de tomar muito cuidado quando eu falo as coisas, para ver assim, né? Para dizer que há limite naquilo que a gente pode falar, né? Entre coisas que eu sei ou que eu não sei, ou que também não se sabe, né? Eu já vi também trabalho falando assim, que eles gostariam de obter, né, o soro de indivíduos que foram infectados, purificar os anticorpos e utilizar um processo que a gente chama de soroterapia, para ver se isso seria viável, né, que é o que ela está perguntando. Quando nós pensamos em ensaios clínicos, né, eu já conversei sobre isso com outras pessoas, né, a possibilidade de a gente fazer alguma coisa, algum ensaio clínico. Nós ainda temos, pelo menos aqui na cidade em que nós moramos, né, em Botucatu, com o número de indivíduos, não acho que daria para fazer um ensaio clínico ainda. Né? Assim, em cidades maiores, tudo bem, não sei também se já é o momento, né? Mas, assim, seria possível? Né? Acreditamos que é possível. Né? Porque, assim, a soroterapia, o que seria? Né? Você obter os anticorpos purificados,
inocular. Isso é feito em várias situações, né? Por exemplo, na picada de cobra. Né? Não dá tempo de um indivíduo elaborar uma resposta imune contra o veneno da serpente. Então, a soroterapia ela entra como uma medida rápida, né? Onde você dá os anticorpos que vão neutralizar o agente. Só que isso é uma imunidade passiva, ou seja, o indivíduo não produziu nada, ele recebeu, e não gera memória imunológica. Um outro exemplo, né, são as mães que têm RH negativo e que estão esperando um bebê RH positivo que herdou do pai. Né? O que é feito logo após o parto é a administração de anticorpos de outras mães que já tiveram, né, essa situação, que é o que a gente chama de eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, e que esses anticorpos são purificados e são administrados para mães RH negativas logo após o primeiro parto, para evitar que elas venham a ser sensibilizadas por hemácias do filho no momento do parto. Né? Então, assim, esses procedimentos, eles existem. No caso da Covid-19, é viável se pensar nisso? Sim. Né? Assim, isso já li, que já foi elucubrado. Eu não sei se está sendo viabilizado. Obrigado, professor. A próxima é da Raíssa Vidal Farias. Ela pergunta, por que os assintomáticos não têm sintomas se estão com o vírus? Como eu falei, eu não sou virologista, infectologista, nada, né? Não sei responder com muita propriedade, né? Mas, por exemplo, eu já vi casos, né, assim, atualmente, das matérias que eu tenho lido, por exemplo, assim, de pessoas da mesma família respondendo diferentemente a esse mesmo vírus, né? Inclusive, algumas pessoas que foram infectadas e uma que não fez o teste, mas provavelmente desenvolveu pelos sintomas que teve, mas que foram leves perto das outras pessoas e que, se é que houve a infecção, houve a cura. Né? Agora, qual o nível de proteção? Né? E por que essa pessoa apresentou sintomas leves, enquanto que outros chegam a óbito? Né? Será que é consequência de tudo isso que eu falei? Por exemplo, como é que está o estado nutricional, o estado de estresse das pessoas, a idade das pessoas? Né? Tem uma série de fatores que fazem com que a nossa imunidade não seja igual entre todos nós e nem em nós mesmos. Né? Nossa imunidade não é igual todo dia. Ela é composta das mesmas coisas, mas ela não está igual todos os dias, porque ela é consequência de uma série de fatores que nós podemos pensar. Né? Não sei se tem fatores além desses, né, que a gente poderia elencar. Como eu disse, né, assim, eu não estudo a doença e não estudo o vírus. Mas eu acho que isso, em parte, pode responder um pouco o porquê que as pessoas podem responder diferentemente a esse mesmo SARS-CoV-2. Né? Obrigado, professor. A próxima é da Micaela. Ao se recuperar de um caso da doença, um paciente pode ficar vulnerável a outras infecções devido a uma sobrecarga do sistema imunológico. O que é essa sobrecarga? Então, tem várias coisas que a gente poderia pensar também, né? Por exemplo, até começando por vacina. Vacina, você pode administrar um agente único ou ela pode ter vários agentes, né? Até, inclusive, em animais, a gente tem aquelas vacinas. Tinha a V8, a V10, a V12, a V14, né? Sempre conversei com as pessoas sobre isso. Será que isso, né, a pergunta que se faz, até que nos livros didáticos eles colocam, isso sobrecarregaria o sistema imune? E a resposta é que não, né, que o sistema imune conseguiria responder aos agentes da vacina, mas que, nesses casos, exigiria reforço. Né? Não é legal você vacinar um indivíduo, uma pessoa que já está com uma doença. Né? Embora existam situações que eles falam, é melhor você vacinar do que não vacinar. Então, vejam, são situações e situações. Mas ela disse alguma coisa, assim, que ao final da infecção,
nós estamos sobrecarregados, né? Eu não acho que é ao final, eu acho que durante você já está respondendo alguma coisa. Por exemplo, você está com uma doença e você já está ativando o seu sistema imune especificamente para esse agente. E aí você vai entrar com outro, né? Por isso que eu falei até agora há pouco, por exemplo, assim, a criança está com verminose, é legal vacinar nesse momento? Ou quando nós fazemos pesquisa com animais, né? Se você não tem controle de como você cria esses animais, como você mantém os animais em biotério, se eles estiverem, por exemplo, assim, com alguma infecção, com sarna, com parasitose, etc., algum problema por condições do biotério, você não pode dar resposta imune, chegar lá e colocar um antígeno, uma vacina, porque ele já pode estar respondendo para outra coisa. Então, são critérios que a gente usa para pesquisa, para fazer uma ciência séria, né? Agora, tem casos que a gente ouve falar, mesmo que você está, por exemplo, assim, gripado e deve tomar vacina, é melhor tomar, sei lá, né? Então, assim, existem situações e situações, tá bom? Obrigado, professor. Tem mais uma última pergunta aqui, vou repassar para o senhor, espera só um pouquinho. Pois não. A TV mostra que muitas vítimas fatais... É do Marcos Milone, tá? A TV mostra que muitas vítimas fatais são pessoas que sofrem de obesidade, independente da idade ou de sofrerem ou não de doenças crônicas. A obesidade enfraquece o sistema imune? Se sim, por quê? Oi, Marcos. Daria para falar bastante coisa da obesidade também, né? Em relação à resposta imune. Não é que ela enfraquece o sistema imune, né? Mas, por exemplo, assim, a obesidade ela pode comprometer, né? E tem experimentos que já foram feitos avaliando, em que já se viu, por exemplo, assim, que dependendo da doença, assim, a obesidade até ela pode tornar, em relação até a mulheres assim obesas, mais resistentes, né, do que outras. Agora, por exemplo, a obesidade ela pode ter um excesso aí de nutrientes que a gente sabe que podem causar a resposta inflamatória, né? Então, tem uma série de coisas que a gente poderia pensar em relação à obesidade, não só até em relação à idade, né? Mas que, por um lado, você precisa do que vem da dieta, né? Dos fatores nutricionais, para você conseguir montar uma resposta imune, mas você não precisa um excesso disso, né? E esse excesso ele pode levar, como eu falei, por exemplo, a um estado inflamatório maior, né? A outras complicações que, como um todo, podem se somar e afetar a resposta imune. Então, assim, biologicamente, não é que as coisas são assim, por exemplo, vacina funciona, pode não funcionar. Obesidade pode ser prejudicial, mas também depende. O que é obesidade? Obesidade mórbida ou não chega tanto, né? A imunidade, o indivíduo é imunocompetente, é imunossuprimido? Depende, né? Tudo em biologia depende das circunstâncias. E o problema que eu acho, né, é que assim, a gente gostaria de ter respostas mais pontuais, assim, né? A gente gostaria de fechar um raciocínio mais concreto sobre tudo isso que a gente ouve falar de imunidade e que está ouvindo agora sobre a Covid-19, né? E, como eu falei para a Gilce agora há pouco, eu acho que é importante a gente conseguir pensar sobre tudo isso, mas, ao mesmo tempo, guardar, né, a noção de que nós não sabemos tudo. Esse conhecimento está sendo construído. E eu vi em algum lugar também, né, assim, falando em construção do conhecimento, né, a importância, a valorização da ciência, né, para a gente conseguir obter dados fiéis, concretos, de experimentos, de testes que foram feitos, refeitos, né, para a gente conseguir tirar conclusões. E não simplesmente notícias que às vezes circulam e falam alguma coisa e a gente já acredita naquilo como verdade, né? Então, acho que é importante a gente pensar nisso um pouco nesse momento, embora continuar trabalhando para a gente tentar contribuir da maneira que for possível nesse momento, nós que fazemos parte aqui, né, assim, de pesquisa, de ciência, e que estamos atravessando juntos aí esse momento, essa pandemia. Bom, professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu passo a palavra para a professora Adriane.
Maurício, novamente, muito obrigada pela sua apresentação e por esse bate-papo, foi extremamente didático. E, pessoal, eu gostaria de deixar novamente o convite para todos vocês participarem das próximas lives da GDC. No dia 27 de abril, agora na próxima segunda-feira, às 10h30 da manhã, a gente vai ter a presença do professor François Noel, da UFRJ, que vai falar sobre tratamentos farmacológicos da Covid-19. E no dia 30 de abril, na próxima quinta-feira, às 2h da tarde, o professor José de Anchieta, Horta Júnior, daqui da Unesp, vai falar sobre ensino não presencial. Então, eu estou com a presença de todos vocês, inclusive a sua, Maurício. Obrigada novamente. Adriana, eu que agradeço a oportunidade, viu? Assim, acho que tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe. Eu acho que quem gostaria de falar um pouco mais ou discutir um pouco mais, pode me escrever, mandar e-mail, que, se for possível, a gente vai tentar buscar informações juntos e tentar conversar mais sobre esse assunto. Tá? Eu agradeço imensamente a oportunidade. Obrigada. E até a próxima semana, gente. Tchau.